Quando pensamos em fadas, lembramos daquele bichinho bonitinho e bonzinho, por exemplo a Sininho do Peter Pan, mas não é bem assim que acontece. As fadas podem ser horríveis, deixar as pessoas loucas e até roubar o filho delas. Mas então, o que seria uma fada? Um deus antigo? Um espírito dos mortos? E onde fica o mundo das fadas, que é onde elas vivem? Se você quiser saber tudo isso e muito mais, vem comigo. Se você quer mais vídeos sobre criaturas mitológicas como as fadas ou os lobisomens, que eu já fiz também, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. E não esqueça de comentar aí também. A primeira questão é que fadas pode ser uma maneira de classificar vários tipos de seres mágicos, que normalmente podem ser pequenos, como anões, goblins, duendes, gnomos, e até seres maiores, como dragões e trolls. Todos esses seres se encaixam no mundo das fadas, que por exemplo existe nos contos do Rei Arthur, que já enfrentou e encontrou várias dessas criaturas durante as suas histórias. Essas criaturas seriam imateriais, como entidades espirituais. As fadas são consideradas seres sobrenaturais, ou metafísicos, que possuem poderes mágicos quase ilimitados. No folclore europeu, essas criaturas seriam espíritos que quase sempre estão invisíveis, que vivem na terra em proximidade ou até em associação com seres humanos. As fadas podiam ter o conhecimento sobre a magia natural oculta, e com o seu poder podiam fazer com que o tempo parecesse mais curto ou mais longo para os humanos que tinham a felicidade ou a infelicidade de entrar ou serem atraídos para o seu território. As fadas podiam sim ser boas, mas também podiam ser muito más, podendo simplesmente acabar com a vida de uma pessoa. Com seus poderes elas podiam aparecer e desaparecer à vontade, ou mudar de forma. Assim como várias palavras e vários nomes que foram utilizados ao longo da história, não se sabe exatamente de onde surgiu o termo fadas. Uma das fontes mais clássicas que tentou utilizar para explicar isso são os textos de Homero, o poeta grego, que usava a palavra Fir como nome dos centauros, ou talvez venha da sílaba Fê, que seria a última sílaba da palavra ninfa. Já outros dizem que pode derivar do hebraico ou do anglo-saxão, ou ainda da palavra inglesa fair, que significa justo, que nos leva a Fair Folk, que significa povo das fadas, que nos liga diretamente com a mitologia celta. Que se tem uma mitologia que pode ser dita como a principal das fadas, com certeza é a mitologia celta. Entretanto, a teoria mais aceita é que as fadas inglesas ou celtas teriam surgido ou sido inspiradas pelos Feri dos persas, que são espíritos alados. Isso porque os guerreiros das cruzadas encontraram alguns povos na Palestina que falavam apenas árabe, e esse idioma não tem a pronúncia da letra P, que é geralmente substituída pelo F, e sendo assim, os Peri, na língua árabe, se tornariam Feri. Então os guerreiros, quando voltaram, acabaram trazendo as histórias das fadas, ou para eles, as fairies. O termo fairy teria evoluído do inglês medieval ou do francês antigo. Nesse inglês medieval, a tradução da palavra era encantamento, a terra encantada, ou também um nome para aqueles que viviam no mundo das fadas. A palavra acabou evoluindo para outras como Fey ou Fai. Inclusive, essas variações acabam lembrando um deus nórdico, que é o Frey, era o líder dos Elfos da Luz. Bem, no caso, essa é a origem da palavra em inglês. Em português, ela pode ter surgido através de fatum, em latim, que significa fado ou destino, que faz muito sentido. Afinal de contas, as fadas podem mexer muito com a vida das pessoas. Assim como a origem do nome, a origem da lenda das fadas não tem somente uma explicação, mas várias. Uma delas diz que a ideia teria surgido através de algumas pessoas que faziam parte de povos conquistados que se refugiaram em cavernas e montanhas, e durante a noite eles atacariam seus conquistadores, daí que teria surgido a ideia do sobrenatural. Outros dizem que pode ser uma maneira de diminuir as divindades e heróis a seres da natureza. Essas entidades, em sua maioria, tinham formas humanas, como por exemplo as dríades, as ondinas, os espíritos das colinas, os Círis da Irlanda, ninfas, elfos e todo tipo de criatura da natureza. Inclusive, os Círis são muito importantes, mas mais pra frente eu falo deles. Um exemplo desses tipos de heróis, ou mais ou menos heróis, seria a Rainha Medb, que era a rainha do mundo das fadas, que de certo modo acabou sendo colocada nos mitos irlandeses quase como um personagem histórico. Outra interpretação para o surgimento dessas criaturas são os espíritos dos mortos ancestrais, que podem ou não ter ligações com o diabo. Nesse caso vai da visão de quem conta, né? Mas nesse sentido, as fadas viveriam debaixo da terra em túmulos, basicamente como aquelas criaturas morta-vivas, como por exemplo o Revenant, tornando assim a Terra das Fadas ou o Mundo das Fadas um reino dos mortos. Isso de certo modo
modo explicaria algumas visões que as pessoas têm dessas criaturas, como por exemplo, elas podem ter chifres, cascos fendidos, serem muito peludos, ou seja, basicamente aquela figura famosa que todo mundo acredita que é o diabo, que muitos confundem com esses seres da natureza e deuses antigos que eram muito populares. E é claro que eles também podem ter ligações com os próprios feres da mitologia persa, que eram muito bonitos, mas podiam ser extremamente malignos. Nos contos de fada e em histórias em geral, normalmente essas criaturas têm uma aparência mais humana, ou são espíritos que compartilham da mesma aparência. Mas lembrando sempre que, é claro, eles podem trocar de forma. Pelos nomes que eles podem receber, como por exemplo, povo pequenino, já dá para ter uma ideia que a maioria dessas criaturas são muito pequenas, e podem agir sozinhas ou não. De exemplo dessas criaturas tem o Tonte da Suécia, o Leprechaun, que é muito famoso também, o Trasgo, Duende e etc. Assim como os humanos, as fadas têm vários tipos de ocupações. Eles podem trabalhar, batalhar, se reproduzir. Eles podem ter vários tipos de relações com humanos. Podem ajudar eles, podem prejudicar, podem sequestrar humanos ou muito pior que isso, que é trocar o filho deles por uma fada. No caso, esses seriam os famosos changelings. Caso você não saiba o que é um changeling, digamos que você tem um filho e está sozinho com ele. Aí você se distrai por 1 minuto. Nesse 1 minuto aparece uma fada, rouba o seu filho e coloca no lugar dele uma outra criatura. Mas a explicação para essa lenda é um pouco sombria, porque antigamente os povos, se alguém nascia com alguma deformidade ou alguma deficiência, eles arrumavam um jeito de se livrar dessa criança. E essa lenda do Changeling podia servir exatamente para isso. Eles podem também convidar humanos para o seu reino e até se envolver amorosamente com eles por um tempo. Os seus poderes, é claro, vão muito além do mundo normal, sendo parecidos com bruxaria, feitiçaria e práticas de curandeiros. Como eu disse lá no começo, quando a gente pensa em fadas, é comum que venha na nossa cabeça uma Sininho, uma fada do dente ou uma fada madrinha da Disney. E esse pensamento não é totalmente errado, elas podem realmente ter essa forma. Porém, elas podem também ter uma aparência horrível como a dos goblins, que tem uma pele feia e enrugada, dentes afiados, amarelados, uma aparência que lembra muito um cadáver, como por exemplo a das banshees. E elas também podem ser muito mais altas que um humano, como por exemplo os trolls. Alguns relatos colocam as fadas como tendo o tamanho de uma criança, mas com a cara de um velho barbudo. Mas seja qual for a aparência delas, elas são apaixonadas por música, canto, festa e todo tipo de diversão, inclusive diversão sexual. Outra coisa que elas adoram também é roubar, e é claro, roubar principalmente o que é de propriedade humana. Eles também têm prazer em pregar peças em humanos, como pegar comida, estragar o leite das vacas e causar pequenos danos, ou danos bem grandes se forem muito irritados, por isso que nunca é bom deixar o povo fada magoado. Mas as fadas também muitas vezes ajudam os humanos. Eles distribuem dinheiro, comida, fazem contra-feitiços, contra-bruxaria e tudo isso por pouca recompensa. O tipo de fada que ficou muito popular hoje em dia é culpa de William Shakespeare e dos poetas elisabetanos. Na peça Sonho de uma Noite de Verão, as fadas, por exemplo, são chamadas de pequenos átomos, pequenos mosquitos de casaco cinza ou cocheiros, fada das flores, espíritos esvoaçantes e aquelas que andam em redemoinho de pó. Este país, ou mundo das fadas, que é basicamente a terra natal dessas criaturas, geralmente tem uma localização separada do mundo que conhecemos. Ficaria debaixo da terra, debaixo da água ou em uma ilha invisível. Antigamente acreditava-se que esse mundo seria igual ao submundo pré-cristão, ou ao Hades. Ou seja, originalmente os mortos faziam parte do próprio povo das fadas. A ideia desse país na mitologia celta era ligada com a ilha de Avalon, ou Elysium. A Fairyland era um céu não teológico que era um aspecto ou uma correspondência com o Purgatório ou Hades, um tipo de submundo localizado em outra dimensão. Esse mundo era um local onde as coisas ruins basicamente não aconteciam, não tinha envelhecimento e nem morte. O tempo era inexistente e caracterizado por lapsos de natureza sobrenatural. O ambiente desse mundo era lindo, agradável e mágico. No topo de todo esse reino estava a rainha, que em algumas visões também estava sujeita ao próprio diabo, e ela tinha ligações até com bruxas. Na Escócia acreditava-se que as bruxas estavam aliadas ao diabo e à corte da rainha das fadas. As fadas em geral vivem como se fossem humanos, vivendo em casas que são decoradas com prata e ouro. Mas também tem aquelas que são mais isoladas, que moram em cavernas, poços, arbustos, minas, ruínas, bosques, celeiros, círculos de pedra e túmulos.
Os Tuadas são basicamente os Olimpianos ou os Aesir da mitologia celta, ou mais especificamente ainda, da mitologia irlandesa. O líder deles varia bastante, no começo era o Nuada, depois passou para o Lugh e por último foi para o deus Dagda. Os Tuada, quando chegaram na Irlanda, acabaram vencendo o povo que estava lá e tomaram todo o território. Depois eles batalharam contra os Firbolg, que eram os gigantes que saíam da água, e depois de muito esforço conseguiram vencer. Entretanto, eles não tiveram muito tempo de paz. Eles acabaram sendo invadidos pelos Milesianos. Os Tuatha de Danann eram deuses, enquanto os Milesianos eram humanos. Então, em teoria, essa batalha nem duraria muito. Entretanto, os Milesianos tiveram apoio de uma deusa chamada Eire, ou Irlanda, e com a ajuda dela, eles expulsaram os Tuatha de Danann para a floresta ou para os montes, onde eles se tornaram espíritos, que viviam nos chamados Sidis. Esses Sidis eram locais que ficavam embaixo da terra e cada deus recebeu o seu. E apesar de parecerem muito feios por fora, eram lindos por dentro. E dessa forma os Tuadas acabaram virando fadas. A Morgana, sem dúvidas, é um dos personagens mais conhecidos quando se trata dos contos do Rei Arthur. Ela mudou muito o seu papel conforme os autores foram mudando as histórias. No começo ela fazia parte da ilha de Avalon, onde ela ficava junto com as outras irmãs, que eram descritas como sacerdotisas, feiticeiras, curandeiras ou fadas. Mas depois acabou se tornando uma irmã de Arthur, tendo com ele inclusive o Mordred, que seria o responsável pela última batalha do rei. Existe inclusive o chamado efeito Fada Morgana, que é quando parece que tem um navio voando no horizonte. Leprechauns são seres do folclore irlandês, sendo um tipo de duende e automaticamente também um tipo de fada. São geralmente homens bem pequenos e barbudos, tendo mais ou menos 50 ou 30 centímetros de altura. Eles usam um chapéu e roupas verdes ou vermelhas e carregam um cachimbo na boca. São criaturas que gostam de agir sozinhas, pregando peças, e adoram fazer sapatos e juntar moedas de ouro, que normalmente eles deixam no fim do arco-íris. E segundo a lenda, quem capturar um Leprechaun tem direito a 3 desejos, para que a pessoa acabe deixando ele ir embora. Mas não é tão fácil assim. Em muitas histórias em que os humanos capturam um Leprechaun, ele acaba enganando elas. E mesmo quando é capturado, ele vira o jogo. Um dos truques dele é usar uma moeda mágica que ele tem na sua bolsa, que sempre volta para ele. Então ele dá a moeda para a pessoa e quando é solto, a moeda volta para ele e ele vai embora. Banshee é do tipo de fada que não é pequena e nem bonitinha. Se alguém avista uma Banshee, provavelmente não vem nada de bom por aí. O fim dessa pessoa estaria muito próxima. Os dias que restariam seriam contados pelos gritos da Banshee. A cada grito seria um dia de vida. No momento que ela gritasse apenas uma vez, a pessoa provavelmente morreria naquela mesma noite. A Banshee normalmente tinha 3 formas: a de uma jovem, a de uma mulher mais adulta e de uma pessoa mal vestida. Está sempre usando uma capa com um capuz cinza, uma mortalha ou uma roupa larga. Dizem também que ela pode ser vista lavando a roupa suja de sangue daquela pessoa que iria morrer. E nessa forma ela recebe um outro nome, que é Binig. Ela pode se parecer desde uma velha que parece uma bruxa até uma bela mulher. Mas seja lá qual forma ela assuma, ela está sempre com o seu rosto pálido, que parece a morte, com cabelos negros como a noite ou ruivos como o sol. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.